Ainda não revisou ética no serviço público para a prova do INSS? Não tem problema, a hora é agora. Vamos lá para o meu evento Gabaritando Ética, perpassar aqui pelos principais dispositivos do Decreto 1171 e 6029. Garanto a você que você vai fazer uma excelente revisão. Ainda na descrição desse vídeo você vai encontrar um material com 100 questões de ética selecionadas para a sua prova. E fica comigo até o finalzinho que eu te conto mais uma novidade. Roda a vinheta e vamos embora, sem mais enrolação também. Fala, gurizadinha! Vamos embora então para o nosso vídeo de conteúdo, Gabaritando Ética para o INSS. Olha só, antes de adentrarmos propriamente ao conteúdo, eu gostaria que você conseguisse localizar o material de apoio dessa aula. E como é que você vai fazer isso? Aqui na descrição do vídeo você vai ter um link e ali vai encontrar tanto os slides para você acompanhar a videoaula, quanto um PDF com 100 questões de ética selecionadas aos moldes da sua banca para a sua prova, tá bom? Então, por favor, lance mão aí dos dois materiais. Vou reforçar, se você ficar comigo até o finalzinho do vídeo, tem outra surpresa aguardando por você. Certo, galera? Vamos embora então para o meu material? Olha só, convido você a vir junto comigo. O primeiro slide vai ter as minhas redes sociais aqui de novo. Aquela que não pode ser nomeada. Mas se você não me segue lá, siga. Tem material também para o seu concurso por lá. Tá ali nos destaques. Aí você fica de olho por ali, tá bom? Combinado? Então tá bom. Minha gente, vamos abrir o 1171 de 94 primeiro, que é o seu código de ética. Né? Antes de adentrarmos as suas normas propriamente, gostaria de trazer algumas considerações introdutórias para você. Você nunca estudou esse código na sua vida? É uma norma extremamente fácil, palatável, tranquila. E a minha missão aqui vai ser fazer com que você observe quais são as alíneas mais importantes, filtre as palavras-chave e leve tudo já esquematizado para a sua prova. Porque as pegadinhas são inúmeras. E a gente não pode cair nessas pegadinhas, porque o texto é tão fácil que às vezes a banca vem no sentido de realmente tentar baralhar suas ideias, tá bom? Porque é muito tranquilo mesmo o decreto, não vou mentir para vocês, né? E a quem se dirige esse decreto? É importante mesmo para o seu concurso INSS? Importante demais, galera. Por quê? Veja só, né? Ele é um decreto criado, vou colocar aqui meu marca-texto, para o servidor público civil do Poder Executivo Federal, para você. Muito em breve, servidor público do INSS. Então, esse é o Código de Ética criado para o servidor do Poder Público Civil do ESEC, tá? Ou seja, compondo, né, órgãos e entidades da administração pública federal. Então, é importante demais você conhecer esse código, beleza? E qual é a estrutura do código? Já vou chamar você para o meu segundo slide aqui. Galerinha, o código ele tem uma estrutura bem atípica, tá? Por quê? Geralmente a gente fala assim em aula, olha pessoal, não cai anexo na prova, estudem a lei, não deem muita bola para os anexos. Aqui é diferente. No decreto 1171, a parte material de direito mais importante de todo o decreto, ela está justamente no anexo. Então veja, o anexo é onde você vai encontrar as direções no que tange à conduta ética do servidor, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você não pode fazer como servidor público, tá? Então, não dá para pular o anexo nesse caso. Mas, antes de adentrarmos ao anexo, é importante você visualizar que o decreto ele só tem 3 artigos. A prof vai colocar eles já na sequência para a gente estudar juntos. Esses 3 artigos, eles nos apresentam o decreto, então não tem uma carga de teoria muito grande. E já na sequência você vai cair de cabeça no anexo. O anexo ele se subdivide em capítulo 1 e capítulo 2. Dentro do capítulo 1 você vai encontrar 3 seções. A seção 1 das regras deontológicas. Aí a gente vai estudar que diabos é esse palavrão aí, né? Seção 2, os deveres do servidor. E seção 3, as proibições, aquilo que você não pode fazer como servidor público. Ainda o capítulo 2 vai falar sobre a comissão de ética. Como é que ela se compõe, qual é a sua finalidade, ao que ela se propõe, né? Qual é a penalidade que a comissão de ética pode aplicar, que são questões que sempre caem em prova, beleza? Então, vamos lá abrindo o artigo 1º aqui do Código de Ética. Já coloquei para vocês em destaque, mais uma vez, as palavras-chave e expressões mais relevantes para você ter esse despertar, né? Esse é o Código de Ética criado para o servidor público
sim, do Poder Executivo Federal. Então, nós já vamos observar o artigo 2º, órgãos e entidades da administração pública federal estão aqui submetidos, tá? Então, fica você vinculado a esse código, não tem para onde fugir. Eu coloquei o artigo 3º antes do 2º porque o 2º é o mais importante dos três, então a gente vai falar sobre ele depois. O que o 3º está dizendo? Que não houve período de vacácio, né? Esse é um decreto, então ele já entra em vigor a data da sua publicação. Não houve nenhum período de vacácio. E aí, galerinha, o nosso artigo 2º é o artigo mais importante dos três, se tiver que levantar algum, porque ele vai nos dizer a quem se destina o Código de Ética. Então, olha só. Órgãos e entidades da administração pública federal, tanto direta quanto indireta, implementam, sim, em 60 dias, providências necessárias para fazer todas as disposições desse decreto funcionar. E para que isso aconteça, foi preciso também que se criasse a própria comissão de ética dentro desse mesmo prazo, 60 dias. E aí já vou colocar para vocês aqui uma esquematização que eu gosto de fazer, já nessa abertura de aula mesmo. Você vai ter assim, ó, o Código de Ética, né? Código de Ética. O Código de Ética, galera, ele se destina então a órgãos e a entidades da administração pública, a ADM pública, o quê? Federal. Por isso que você, muito em breve, servidor do INSS, precisa conhecer esse código, né? Aí, minha galerinha, nesse artigo 2º, você vai ter esse prazinho de 60 dias para que tudo começasse a fluir, né? As disposições possam ser implementadas e exigidas na prática. E para que isso acontecesse, nós já temos aqui o artigo 2º preocupado com isso, né? Em criar a comissão de ética. Porque é a comissão quem vai fiscalizar e quem vai, de fato, aplicar a penalidade, né, caso as disposições do decreto não sejam respeitadas. Então, a comissão de ética também teve que ser criada já aqui, nesses 60 dias, tá? Então, é bem bacana que você revise esse prazo, no sentido assim, o que se estava movimentando? Temos que implementar esse decreto de uma vez, tem que sair do papel de uma vez, e para isso esse prazo de 60 dias aqui, ó, é extremamente relevante, tá bom? Vou grifar aqui também para você conseguir observar a importância e a preocupação do nosso legislador em já trazer celeridade para tudo. O parágrafo único vai falar da constituição da comissão de ética, inclusive aqui você já vai ver quem integra a comissão de ética, né? Já no caput do artigo e também no parágrafo único. Então veja, essa comissão de ética, ela é integrada, gente, ó, por 3 servidores públicos que são titulares. Depois a gente vai ver que cada titular tem que ter um suplente. Então, nós vamos ter também 3 suplentes. E aí, nós vamos estudar ainda mais, de forma mais detalhada, qual é o tempo de mandato dessa galera, tá? Então, se você já quiser colocar um traço, escrever assim, ó, mandato, né? O tempo que esse povo vai dirigir a comissão de ética, 3 anos, tá? Mas mais à frente, inclusive, quando a gente estudar o 6029, a gente vai reforçar essas questões, beleza? Aí, mais uma vez, o parágrafo único está falando que a comissão de ética ela é comunicada e deve ser comunicada a sua criação, né, à Secretaria da Administração Pública Federal da Presidência da República, indicando quais são os membros titulares e quais são, então, os suplentes, beleza? Vamos voltar a falar sobre isso no 6029. Então, 3 titulares e 3 suplentes, mandato de 3 anos. Mas depois a gente reforça essa informação, tá? Já grifa aqui por enquanto, né? Certo, galerinha? Então, vamos lá. Ó, quem é o servidor público para fins do Código de Ética? Será que o conceito de servidor público aqui ele é estricto ou ele é lato sensu? Essa é a pergunta que não quer calar. Antes da gente abrir capítulo 1, capítulo 2, eu fui lá e busquei o inciso 24 para a gente trabalhar primeiro. Por quê? Porque não dá para a gente estudar deveres, né, e vedações sem você saber quem é o servidor público que tem que obedecer tudo isso. Se servidor público é somente aquele que fez concurso público e é estatutário, é servidor público porque fez concurso, é efetivo, vai se tornar estável, né? Ou é um conceito maior, é um conceito mais amplo. Então, veja, galera, é comum as bancas pedirem essa informação para vocês na prova, tá?
Lembre sempre, para fins de aplicação do Código de Ética, servidor público é todo o agente, todo aquele que exercer algum tipo de atribuição, função junto à administração pública. Então, esse inciso 24, ele vai te dizer, aquele que por força de lei, por força de contrato, por força de ato jurídico, exercer algum tipo de serviço, de relação jurídica, seja ela permanente, temporária ou até excepcional, foi uma vez só, seja com ou sem remuneração pelos cofres públicos, mas é o sujeito que desempenhou atividade junto à administração pública, galera. Todo esse agente está submetido à força do Código de Ética. Então, precisa prestar um compromisso perante esse código, certo? Então, veja, todas as funções, atribuições que tenham como pano de fundo interesse do Estado. Inclusive, o próprio inciso ele vai te falar das autarquias, das fundações públicas, das entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista. Toda vez que estiver ali diante de uma relação jurídica onde prevaleça o interesse do Estado, aquele indivíduo também deve obediência ao Código de Ética. Beleza? Conceito amplo, lato sensu. Daí, galerinha, agora sim, pela ordem dos trabalhos, nós vamos lá para o anexo. Já vencemos os 3 artigos, vencemos o inciso 24, para você saber quem é o servidor público que esse código ele vai proteger, de certa forma vai também restringir, né, em alguns direitos. E aí nós vamos abrir o anexo do Código de Ética, que vai trazer dentro do seu capítulo 1 as tais regras deontológicas. E antes de nós cairmos de cabeça nessas regras, eu gostaria que você buscasse entender um pouquinho ou revisar um pouquinho do que é ética, o que é moral, o que é regra deontológica, né? Então, veja, quando a gente abre um código de ética, sem me aprofundar muito ou me estender muito, a ética é a ciência que vai estudar a moral, né? É a ciência propriamente dita, que vai estudar o comportamento humano a partir de uma análise e interpretação da conduta humana, do agir humano, em respeito à moralidade, certo? Então, quando nós estudamos regras deontológicas, nós estamos, e aí se você quiser até fracionar esse termo deontologia, deontologos, estudar o radical, a origem da palavra, sua semântica, você vai observar que deontologos significa um tratado de normas, um tratado de deveres, né, que a prof colocou aqui para você, um tratado de deveres é um tratado da moral. Então, no momento que o servidor ele se submete, automaticamente ele está ali se comprometendo em trazer o seu agir, o exercício das suas atribuições e funções a partir da moralidade, certo? Inclusive, já trouxe para vocês também, nas palavras do Benjamin Bentham, né, que é um filósofo inglês, que realmente cunhou esse termo lá em 1834, onde ele fala da ética, né? Ele vai trazer o ramo da ética, o objeto de estudo, é o fundamento dos deveres, o fundamento das normas, em observância à moralidade, certo? Então, a ética estuda a moral. A moral é a premissa, é o pano de fundo, que o servidor sempre vai lançar a mão para determinar o seu agir. Aquilo que ele deve fazer, que são deveres do servidor, e aquilo que ele não pode, que são suas vedações. Tá bem? De forma mais objetiva, como esse é um aulão de revisão, eu diria para você, regras deontológicas é um afirmar, um comprometimento do servidor público que vem aqui disposto ao longo dos 13 incisos desse capítulo. Um comprometimento em não violar os preceitos éticos, em ter a sua conduta sempre em benefício do bem comum, da coletividade, respeitando as premissas da administração, né? Então, nós vamos observar isso ao longo dos incisos, todas as alíneas aqui do nosso código. Um compromisso com a moral. Beleza, minha gente? Aí vamos propriamente para as disposições do nosso código. Primeiro inciso, gente, ele vai falar da dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência, tá? Veja, eu gosto de grifar todos esses primeiros grandes valores aqui, porque você vai começar a entender qual é a intenção do nosso legislador. O servidor público ele não pode perder, no momento de agir, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais, que vão nortear sempre a sua conduta como servidor público. E a maior pegadinha de todos os tempos é isso que a prof colocou já em negrito aí para vocês. Em qual momento que o servidor público precisa lembrar desses preceitos éticos? Sempre, galera. A maior pegadinha de todas é falar que o servidor público só precisa se lembrar da ética, do decoro, do zelo por suas atribuições e pelos princípios morais durante o exercício das funções. Veja, é durante o exercício do cargo ou fora dele, gente. Por quê? Porque sim, aquilo que você faz fora do serviço público, no seu dia a dia, na sua vida, vai refletir no serviço público, na administração pública. As suas atitudes vão interferir, tá bom? Então, sim, os seus atos, eles, ainda que na vida privada, ainda que no seu dia a dia, eles importam em consequências para a administração pública. Então, depois a gente vai falar mais e mais, porque outras alíneas vão tratar sobre esse tema. A sua vida privada interfere na vida pública. Aquilo que você faz no seu dia a dia pode ser recolhido pela administração e usado, sim, em seu prejuízo, tá? Pode interferir na sua avaliação, por exemplo, como servidor. Então, já fique, desde esse primeiro inciso, com essa informação. Você, como servidor, precisa levar dignidade, decoro, zelo, consciência, sempre, tá? No seu agir. Seja no exercício das suas atribuições, seja fora do exercício, porque você se tornou servidor público. No momento em que você investe em cargo público, você assume tudo isso, né? E como nós vimos no inciso 24, quando você se relaciona com a administração pública, você cria a relação onde há um interesse público por detrás, você precisa seguir essa premissa, gente, de manter o comprometimento dos princípios morais sempre em um primeiro plano, tá? Aí vem o inciso 2. O que diz aí no inciso 2? O inciso 2 diz assim, você não vai, de momento algum, em momento algum, desprezar o elemento ético da tua conduta. Então, de toda forma, você vai pensar o seguinte, não importa onde eu estiver, eu preciso levar em consideração a ética e a moralidade na minha conduta. E o que mais cai a partir desse inciso 2 é isso que vem depois desse assim aqui, ó. Quando você tiver que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, e principalmente entre o honesto e o desonesto. Aí cai assim na prova, ó, e principalmente entre o justo e o injusto, e principalmente entre o oportuno e o inoportuno? Não, principalmente entre o honesto e o desonesto. Sim, gente, vai cair a cópia desse inciso. Aí, como é que você vai lembrar que o principalmente ele está vinculado ao honesto e desonesto? Você vai pensar assim, o que mais falta no Brasil hoje? Honestidade, aí você lembra lá da nossa política, só escada abaixo, né? Brincadeiras à parte, mas é isso, você não pode desprezar o elemento ético da sua conduta. Quando você se vê diante de uma situação que precisar julgar, né, o comportamento dos seus colegas, subordinados ou superiores hierárquicos, você estando diante de uma situação de honestidade ou desonestidade, essa situação ela vai ter preferência na sua análise, né? Então você vai usar do elemento ético para decidir, para julgar essa situação, tá bem? Então esse inciso 2, quando ele cai em prova, cai a literalidade e vai perguntar para você qual é, dentre todas essas circunstâncias, a que deseja, a quem seja, mais bem dizendo, preferência. Aí você vai lembrar, principalmente o honesto e o desonesto, tá bom? Cuidado com esse principalmente desgraçado aqui, ó. Cai em prova, pode colocar um P de prova aí. P de prova aqui no ou fora dele e P de prova no principalmente honesto e desonesto. Isso que a prof grifa bastante, assim, é o que a banca mais cobra, tá, galera? Depois vem aí o nosso próximo slide, bora, bora, bora. A moralidade na administração, ela não se limita. Aí a pegadinha vem assim, né? Ela se limita entre o bem e o mal. Não, ela não se limita em você distinguir o que é bom e o que é ruim. Mas, sobretudo, quando você tiver em dúvida para saber se aquela situação que se apresenta, que o administrado, né, levou para você decidir aí como servidor, exercício das suas atribuições, você fica em dúvida se aquilo é bom ou ruim,
Você vai pensar sempre, julgar sempre pelo bem comum. Traz benefício à coletividade? Há o bem comum por detrás de tudo isso ou não? Ou eu estou beneficiando somente a Maria, somente o João, tá? Então, o bem comum precisa também guarnecer a sua tomada de decisão como servidor. E por fim, gente, todo esse equilíbrio que a moralidade traz, ela vai imprimir um equilíbrio para a moralidade do próprio ato administrativo. Então, você atinge legalidade, você atinge finalidade e você atinge a moralidade do ato administrativo. Os elementos do ato administrativo que você estuda em direito administrativo, né? Teoria do ato administrativo, tá bom? A legalidade, a finalidade para as quais você, dia e noite, né, vai exercer as atribuições do seu cargo. Depois, o inciso 4 está falando da remuneração do servidor. Quem é que paga você? Quem é que paga o servidor? Todo mundo. Que beleza, né? É custeada pelos tributos, gente. Inclusive, o próprio servidor paga ele mesmo, né? Direta ou indiretamente custeado por todos. Então, veja, uma das questões mais interessantes também de se lembrar. Como todo mundo paga você, você deve a todo mundo. Você entendeu? Todo mundo vai, com a carga tributária, ajudar a pagar a sua remuneração como servidor público. Olha que delícia. Então, se não for por outra coisa, que seja por compromisso, comprometimento com aquele que te paga, né? Eu não posso agir de forma antiética, ética, como diz aqui o código, com aquele que me paga, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, você tem que ter um comprometimento com aquele que te paga. Quem te paga? Todo mundo, todo contribuinte, né? Ao finalzinho aqui, você vai ter que a moralidade ela é indissociável à aplicação da sua finalidade como servidor público, no exercício das suas atribuições, e quando você segue a moralidade, você cumpre a finalidade para a qual você se tornou servidor, né? Inclusive que é e faz eco a isso, a legalidade e a moralidade administrativa. Minha gente, com relação ao inciso de número 4, a parte mais importante é essa. Agora, com relação ao 5, né? Olha só que legal o 5. O trabalho que você desempenha como servidor é o seu maior, olha que coisa linda, êxito, né? É o seu maior acréscimo como indivíduo, como ser humano. Então, como você trabalha como servidor público, o fato de você ser servidor público é o seu maior patrimônio. Olha que bonito esse inciso 5, né? Quer dizer, você tem que levar isso no seu coração. Você ser servidor público, você agir em face em benefício do bem comum, no momento em que você é parte da administração pública, né? Deve ser considerado o seu maior patrimônio, o seu maior êxito. Você precisa levantar isso como uma bandeira. E aí, em razão disso, inclusive, né, você vai obedecer à moralidade, você vai seguir a moralidade e não vai violar os preceitos da ética que o código estabelece. Dentre todos esses incisos que nós estamos falando até agora, o mais importante é o 6. Por isso que eu coloquei importante, grifei grande parte dele de vermelho, né? Aí você vai ver aí, ó, a função pública deve ser tida como exercício profissional, que sim, galera, você grifa com toda a força, ódio do seu coração, essa palavra aqui, ó, integra, tá? Se integra na vida particular do indivíduo, certo? Então, você, como servidor público, no exercício das suas atribuições, veja que o conceito de servidor é o do 24, inciso 24, aquele conceito grandão, né? Tudo que você fizer naquela posição de servidor público vai se integrar na sua vida particular. E tudo que você fizer na vida particular, os atos e fatos na sua conduta do dia a dia, vão sim acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, depois eu vou trazer uma setinha de uma relacionando-se com a outra, né? Vida privada, vida particular influencia na vida pública influencia na particular, ok? Então, levar em consideração o elemento ético, o elemento da moralidade, tanto fora do serviço público quanto dentro, certo? O que mais cai, né? O que mais cai é você lembrar que a vida particular, ela se integra, sim, à vida pública e aquilo que você faz lá no seu dia a dia pode ser levantado contra você, inclusive, né? Pode diminuir o seu bom conceito em razão da análise que vai fazer a administração pública. Então, não adianta fugir. Tem que manter um elemento ético na tua conduta, também no teu dia a dia, tá bom? Esse inciso 6 aí é o mais importante de todos os 13 dessas regras deontológicas iniciais. O inciso 7 também é bem importante, gente, que são as exceções aqui, né? Exceções à publicidade, tá?
Muito importante, porque você aprende lá no direito administrativo que a publicidade é a regra, né? É inclusive um dos princípios de direito administrativo. E aqui o inciso 7, ele autoriza exceções à publicidade. Casos de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado estão excetuados ao princípio geral da publicidade, tá bom? Então, você vai ter menção aqui que o ato administrativo deve seguir a publicidade, inclusive é requisito da moralidade que o ato seja público e dada a ele a devida publicidade, mas nessas situações excepcionais de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior, você não tem como, né, tornar o ato administrativo público, tá bem? Ainda, galera, o inciso 8, toda pessoa tem direito à verdade. Olha que bonito esse direito, direito à verdade. O que significa dizer que você, como servidor público, não pode omitir ou falsear a verdade, deturpar os fatos, né? Alterar fatos, tornar esses fatos mais aprazíveis para você mesmo, para um amigo seu, para sua família. Nada disso é permitido. Por quê? Porque toda pessoa tem direito à verdade, tá bom? Então, você, como servidor, não pode omitir ou falsear a verdade, né? Aí você tem, inclusive, aqui, ó, nenhum Estado ele pode crescer ou se estabilizar a partir dessa ideia corrupta e desse hábito do erro, né? Da falsificação de informação, de documento, de assinatura, falsidade de tudo, né? Então, direito à verdade. Daí, minha gente, dando sequência aqui, inciso 9 vai falar cortesia, boa vontade, cuidado, tempo que você vai dedicar tanto aos seus colegas e principalmente ao administrado que te procura. Então, essa sua postura em benefício do administrado vai configurar a disciplina que a administração pública espera de você. E aí eu vou começar no inciso 9 a destacar um termo que é extremamente importante, depois eu crio um slide só com eles, tá? Toda vez que a sua postura configura dano moral. Essa expressão que a prof colocou em vermelhinho aqui, ó. Você não pode tratar ninguém mal, você não pode tratar uma pessoa mal. Por quê? Porque essa pessoa, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Ela paga os seus, de forma pagando os seus tributos, paga a sua remuneração, gente, né? Todo mundo paga o servidor público, todos nós, a carga tributária, né? Então, veja, você não pode tratar mal o administrado, aquele que te procura, porque no final da história é ele quem te paga. Então, você, quando trata mal alguém, comete o que nós chamamos de dano moral, dano à esfera imaterial desse sujeito, que vai gerar a esse sujeito um dever, ou melhor, um direito à responsabilidade civil e o seu dever, né, de cobrir, de reparar a esfera imaterial que o dano moral gerou, prejuízo que gerou. Então, quando você trata mal alguém, você comete dano moral, dano à esfera imaterial. Aí você vê dentro do próprio inciso, você vai causar o dano a esse indivíduo. No momento que você causa dano a esse indivíduo, essa ofensa que você causa não gera um prejuízo somente a ele, mas você vai gerar um prejuízo a todos os demais. Olha que interessante essa interpretação que o código faz, né? No momento que você, que é parte da administração, que é servidor naquele instante, age tratando alguém mal, gente, você gera, é um efeito cascata, efeitos negativos para todos, inclusive o próprio Estado, né? E aí o inciso 10 vai trazer mais uma vez essa questão do dano moral quando você procrastina. Galera, esse inciso 10 é quando você deixa de atender alguém, deixa de solucionar algum problema de propósito, né? Deixar o servidor público de exercer aquilo que tem que exercer em razão das suas funções de propósito. E, inclusive, uma das consequências dessa sua procrastinação é a formação das longas filas, que eu tenho certeza que você já ouviu algum burburinho com relação a alguém que ficou tempo demais numa fila, né? Foi buscar uma instituição financeira, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, exemplo, e não consegui acesso. Fui buscar a agência do INSS e não consegui acesso. Acesso ao quê? Rápido ao serviço, né? Por quê? Porque o servidor público está procrastinando, está devagar demais. O cara saiu para almoçar, nunca mais voltou, o cara está só no celular. Formação proposital de longa fila é dano moral, galera. De novo, a expressão vem aqui, grave dano moral ao usuário do serviço público, tá?
Então, você não pode ser vítima de uma procrastinação, beleza? Show de bola? Esses dois incisos do dano moral aqui, ó, cara, são bons demais para cair na sua prova. Eu trouxe um slide só falando do resumo sobre as situações de dano moral, depois eu coloco para vocês, tá? Dando sequência aqui, quase finalizando as regras deontológicas, vem o inciso 11. Você tem que prestar atenção com relação às ordens que vocês recebem dos seus superiores. Esse inciso, ele cai demais, sabe por quê? Galera, você aprende dentro do Estatuto do Servidor que você deve obedecer o seu superior hierárquico, né? Obediência e hierarquia, a pirâmide da administração pública. Aí vem aquele jargão, manda mais quem pode mais, não é assim? Só que cuidado, cuidado, toda vez que a questão disser para você que você deve obedecer o seu superior hierárquico, você tem que verificar na questão se essa ordem emanada do seu superior, ela é legal. Ou se o seu superior está fazendo xixi fora do pinico. Porque se ele estiver cometendo ilegalidade, a ordem dele não vai vincular você. Você pode sair, ó, não obedecer, sair pela tangente. Você deve manifestar-se de forma, inclusive, a representar contra esse seu superior. Se ele te impor algo, né, se ele determina algo, se ele te dá uma ordem manifestamente ilegal. Isso vem dentro do Estatuto dos Servidores e vem aqui também a partir da ética dessa postura, né, do servidor, do seu superior. Então, o servidor tem que prestar atenção com relação às ordens emanadas do seu superior e não, jamais, desenvolver, responder, agir de modo a passar o pano para esse superior que está ali determinando uma ordem ilegal, né? Você tem que evitar, de toda forma, cometer ilegalidade. Inclusive, galera, você vai ver aqui a situação do descaso, do acúmulo e desvio, situação que vai caracterizar imprudência no desempenho da função pública, está também dentro desse inciso, né? Então, você precisa agir de modo célere, de modo eficiente e de modo a não ser conivente com ilegalidades, tá? Inciso 12 vai falar das ausências, quando você faltar, só que a palavra mais importante aqui é esse injustificada aí, porque não é toda a ausência que gera desmoralização do serviço, gente. Para gerar desmoralização do serviço público, tem que ser uma ausência injustificada. Veja pela lógica. Se você catou uma doença braba aí, uma pereba, né? A própria Covid-19 que pegou quase que todo mundo aí de calça curta. Cara, se você catou uma doença, você vai solicitar imediatamente uma licença para tratar a sua saúde, não é? Pelo Estatuto do Servidor Público, você pode solicitar licença para tratamento de saúde. Ótimo, maravilha, é um direito seu. Como você se licencia e se afasta, esse seu afastamento, ele vai ser considerado um motivo de desmoralização do serviço? Claro que não, gente. Você está licenciado para se curar, tá? Então, não é toda a ausência, toda a falta que gera desmoralização. Não. Somente as faltas que são injustificadas, tá? E daí, o mais legal de você entender é o seguinte. Se você falta injustificadamente, acordei tarde, estou com preguiça, não vou trabalhar hoje, essa sua postura é fator de desmoralização de todo o serviço público. Por quê? Porque você é parte da administração pública, galera. Você é. Quando o administrado vai buscar administração, vai buscar um serviço público, ele olha para você. Você é, né, a tipificação ali, a personificação da administração, tá bom? Então, vai gerar desmoralização em todo o serviço e vai gerar desordem nas relações humanas. Esse inciso aqui, ó, pode marcar aí que cai demais. Inciso 13, finalizando as regras deontológicas, vai falar que o servidor que trabalha com harmonia com a estrutura, em harmonia com a estrutura, ele está em harmonia com todo mundo, gente. Com o colega, ele está em harmonia com a instituição, né? E aí, quando ele está em harmonia com toda a máquina, o que ele gera? Ai, olha a coisa ali no final desse inciso 13, né? Ele gera o engrandecimento da nação, do Brasil. Coisa linda. A ideia é essa, você faz parte da administração, quando você trabalha bem, o país cresce. E fechamos as regras deontológicas. Regras de conduta, normas de conduta, o tratado de conduta, tratado de deveres que você firma com a administração, no momento em que se coloca como servidor público junto ao Poder Executivo Federal. Lindo, né? Lindo demais, até me emociono.
Agora, galera, a gente vai abrir os principais deveres. Então, dentro desse capítulo 1 das regras deontológicas é a seção 1. Agora vem a seção 2, os deveres, e depois a seção 3, as vedações, aquilo que você não pode fazer, né? Aqui nos seus deveres, eu vou tomar uma aguinha que eu não sou de ferro, né? E eu sou raiz, eu tomo na garrafa mesmo. Me perdoem. Aqui que eu tô no meu canal no YouTube, eu faço o que eu quiser, né? Inclusive, graças a Deus, inclusivemente, é sobre isso. Já fiz um chimarrão, vou até encher um chimarrão aqui, enquanto vocês estão aí lendo o slide. Já estão lendo o slide? Vocês têm que ler o slide, né? Enquanto a prof está enchendo o chimarrão, que cada um com seus problemas, cada um com seus vícios. Chimarrão, que o YouTube é meu, né? Coisa boa, ter um canal, uhul. Galera, o que vem aí dentro dos deveres? Vamos conversar um pouquinho, depois vem um slide com um resumo de tudo isso aí, tá? Você vai encontrar dentro do inciso 14, então, os principais deveres, aquilo que você precisa fazer como servidor público, né? Balizas que vão direcionar a sua conduta como servidor para você não cometer nenhuma infração ética e tomar penalidade aqui, né? Aí vem a linha A falando do que você vai fazer nas atribuições do seu cargo. Desempenhar a tempo as atribuições. Por quê? Porque você não pode procrastinar. A gente já viu isso nas regras deontológicas, vocês vão ver que a seção 2 e 3, elas repetem muito do capítulo da seção 1 das regras deontológicas. Repetem demais. Então, desempenhar a tempo as atribuições do seu cargo. Exercer as atribuições logo, com rapidez, com perfeição, com rendimento. Por quê, gente? Tudo isso, se você quiser puxar aqui um colchetes aqui do lado, ó, e colocar celeridade, princípio da celeridade. Você tem que fazer mais em menos tempo e de modo eficiente, né? Quando você reage dessa forma perante aquilo que vem para você como função, como atribuição, você vai evitar a procrastinação, você vai evitar a formação de filas, você vai evitar o dano moral. Olha que coisa linda, né? Então, são os seus deveres. Aí vem no inciso 3, que é o meu inciso favorito, pode marcar ele aí, inciso 3, aliás, a linha 3, dentro ainda do inciso 14, a linha C. Inciso 14 é a linha C. Não estou nem pensando direito. Essa linha C é a minha favorita e a favorita das bancas, né? Ela se torna a minha favorita também. Ser probo, reto, leal e justo. Tem que falar assim. Tem que fazer tipo uma musiquinha. Ser probo, reto, leal e justo. Ser probo, reto, leal e justo. São os elementos que vão configurar a sua postura, o seu caráter. Você tem que manter esses 4 elementos. Probo, reto, leal e justo. Na integridade do seu caráter, no seu dia a dia. E aí, sabe o que além disso cai? A questão vai dizer para você quando você se vê diante de uma situação específica, onde um colega seu está pedindo para você fazer algo que você está cheirando mal, né? Aliás, que está cheirando mal, que você está farejando que vai dar ruim. Quando você está diante dessas duas opções, será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu dou ouvidos a ele, será que eu não dou? Como é que você decide isso? Então, toda vez que o servidor estiver diante de duas opções, ele vai julgar a mais vantajosa para o bem comum. Olha essa expressão, coisa linda. Então, você vai lembrar, ser probo, reto, leal e justo, probo, reto, leal e justo. Estou entre duas opções, vou pelo bem comum. Nunca, galera, em benefício de alguém, em benefício de terceiro, especificamente mencionado na questão, é o João das Couve, né? É a Maria da Patrola. Você não vai beneficiar um particular, você vai beneficiar o bem comum. Você vai levar benefício, ou seja, se você tiver em dúvida, você decide para aquilo que é melhor para todos. Essa é a intenção da administração. Claro que a gente está falando um código de ética, que é o mundo dos sonhos, galera, e é assim que você vai julgar, tá? Você não pode retardar jamais a prestação de contas com relação à gestão dos bens da administração pública. Não retardar jamais. Não procrastina, não engaveta, não finge que não está vendo quando alguém quiser fiscalizar a prestação de contas, gente. Depois você vai tratar de forma cuidadosa com relação ao usuário do serviço público, quando você está em contato com o público, tratar bem, né? O pobre do usuário, que a prof chama aqui de administrado, aquele que busca uma pretensão junto a você, você tem que tratar os caras bem, né? Afinal de contas, estão pagando seu salário, pagam a sua remuneração, né? Depois, galerinha, a linha F, ter consciência que o teu trabalho ele é regido pelos princípios éticos. E esses princípios vão guarnecer a sua
atribuição, o seu dia a dia, a sua função. Aí a linha G, que eu gosto bastante também, que você tem o dever de ser cortês e ter urbanidade. Pode assinalar aqui um xizinho na G, eu gosto muito. Vou colocar as minhas preferidas, tá? A C, com certeza. Evitar a formação de fila aqui é legal, mas a gente já falou antes. Então, aqui primeiro para mim é a letra C, a linha C. E, galera, a linha G, tá? Essas duas têm meu coração. Você tem que ser cortês e ter urbanidade. O que é ter urbanidade? É morar no perímetro urbano? Tem que morar na cidade, de acordo com o Código de Ética? Não, né, galera? Dever de urbanidade é dever de boas relações, ser urbano no trato com o usuário. Você tem que tratar bem a pessoa que te paga, lembra que a gente já falou sobre isso? Então, dever de urbanidade, dever de boas relações. Abstendo de qualquer falta de respeito, discriminação, preconceito. As suas convicções, a predileção com relação à idade, convicção moral, política, religiosa, questões raciais, de gênero, todas as suas opiniões pessoais, guarde para você, né? Não dê pitaco, não manifeste de forma preconceituosa as suas opiniões, tá? Porque se você manifestar, você comete dano moral. Você causa dano moral, ó, mais uma expressão de dano moral aqui, tá? Trate bem o usuário, trate bem os seus colegas subordinados e superiores. Depois a linha H vai falar do respeito à hierarquia sem temor de representação. Eu gosto dessa linha também porque ela se relaciona àquilo que é vedado para você, né? Seguir ordens ilegais. Galera, você viu uma ilegalidade, um ato que está cheirando mal, você tem o dever de representar. Ir contra essa galera, levar ou comunicar ao superior hierárquico aquilo que está acontecendo, tá? Representar contra comprometimentos que sejam atentatórios à ética. Depois a linha I, resistir às pressões hierárquicas dos seus superiores e denunciar mais uma vez. Se o seu superior está atazanando a sua vida, mas receba aí, é só um dinheirinho por fora, é só um caixinha 2, é um porquinho 2, cara, é o teu que está na reta, velho. Quem vai tomar um pá de parar na rua é você. Então, nesse tipo de conduta é mais do que infração ética, vai configurar, por meio, claro, da apuração mediante processo administrativo, mas muito provavelmente vai configurar um ato atentatório ao regime disciplinar lá do servidor público, né? Corrupção, benefício particular de alguém, a si próprio ou alguém da sua família ou um conhecido seu, cara, isso é pá de na certa, velho. E a depender da sua argumentação em contraditório e ampla defesa, você vai tomar uma demissão como resultado do PAD. E aí você está na rua. Então, não ouça o seu superior hierárquico que estiver te dando uma ordem manifestamente ilegal, tá bom? Depois você vai ter aqui na linha J o direito de greve, defesa da vida e segurança coletiva, que são direitos que você vai buscar sempre tutelar, sempre preservar na sua conduta. A assiduidade e frequência, a gente já falou sobre o seu dever de ser assíduo, aqui você vai ver mais uma vez menção a isso. Se você ficar faltando, galera, a ausência é motivo de desmoralização quando? Quando ela for injustificada. Mas se você ficar ausente, você vai causar dano ao trabalho, mesmo que seja justificada a tua ausência, né? Então procura não faltar tanto. Vamos combinar assim, que a administração tem o dever de ser, né, eficiente, tá? Mas só há desmoralização do serviço quando a ausência é injustificada, não esqueça. Você tem que comunicar um fato que seja contrário ao interesse público ao seu superior, gente, imediatamente após o conhecimento do fato, que é isso que a prof falou, né, agora há pouco. Viu ou ficou sabendo de algo que possivelmente seja ilegal, comunica ao teu superior, não coloca o teu na reta, comunica logo. Aí vem as alíneas mais engraçadas. Quais são as mais engraçadas? Essas duas, a N e a P, e depois vem da cachaça também, né? A N vai falar que você tem que manter limpo e em ordem o lugar que você trabalha. Sabe por que eu acho graça disso? Porque imagina como é que era antes. Antes de 94, porque esse decreto é 94. Será que a galera tinha lixo, coisa arada, post-it, tirado por dentro da sala, cobrindo a pessoa? Não é possível isso, né? Teve que vir na norma, gente, no decreto para o povo limpar a sala. É um dever limpar.
Depois, você tem que participar de todos os movimentos, congressos, simpósios, né, que traga aperfeiçoamento e a própria atualização que é necessária, gente. Ah, mudou um software de dentro do órgão, né? Agora a gente vai lidar com outro software. Você tem que se atualizar, tá? Você não pode se negar a fazer isso. E a linha P, que eu acho massa demais também. Você tem que ir com a roupa certa, vestimentas adequadas no exercício da função. Cara, como é que o povo ia antes? Roncou, vocês ouviram? Chimarrão tem que roncar, senão tem água na cuia, não pode entregar a cuia pro coleguinha. Ninguém é obrigado a ficar ali tomando suas babas, né? Pronto, se não tomar chimarrão, ainda tomem, que substitui o café numa boa. Galera, apresentar com vestimento adequado no local de trabalho, a galera devia ir antes, sei lá, regata havaianas, short, né? Como é que o povo ia trabalhar? Que teve que vir parar no inciso isso? A linha Q diz que você tem que se atualizar sempre com relação às instruções, com relação à legislação, às normas que falam sobre o exercício das suas funções. Então, você tem que manter sempre constante atualização. Por quê? Porque você não pode alegar omissão, né? Por exemplo, vamos dizer que o código de ética ele sofreu alteração e você não sabe que você já é servidor do INSS faz tempo, né? 5, 10 anos. E aí houve aí a atualização com relação a uma das regras de conduta sua. E alguém te denuncia, né? Para a comissão de ética. E aí você diz, ah, mas eu não sabia, porque eu fui aprovado lá em 2022, nomeado, tomei posse, 22, 23. Você pode alegar omissão, desconhecimento, porque é um dever seu se manter atualizado, tá? Não vai dar para fugir por ali, não. Aí, galera, a linha R vai falar que você tem que cumprir as instruções dos seus superiores. Como que você vai cumprir? Com segurança, com rapidez, tentando sempre manter a boa ordem em tudo que você faz. A linha S, facilitar a fiscalização por quem tem direito de fazer. Então, deixa entrar na sua sala, deixa o povo fazer auditoria nas suas contas, tá? Exercer também com estrita moderação as suas prerrogativas. Você tem prerrogativas como servidor público, não é? E, por exemplo, licenças, afastamentos, que você conhece lá pelo Estatuto dos Servidores. Galera, exerça com estrita moderação. Não é porque a lei deixa você gozar de algumas licenças por determinados períodos que você vai extrapolar o número de dias, pedir uma licença em cima da outra. Lembre que você é parte da administração, você tem que agir como, né? Por favor. Abster-se de forma absoluta também de exercer atividades que sejam estranhas ao interesse público. Cara, mesmo que você possa, sabe, que fique ao seu alcance, se você sabe que não vai beneficiar o interesse público, a administração pública não vai obter lucro, né, entre aspas, não faça. Você vai beneficiar um particular? Não faça. Você está colocando o céu na reta, tá? Mesmo que você possa, no sentido, mas eu sou eu que administro, eu tenho total liberdade de abrir a plataforma e acessar aqueles dados bancários, aqueles valores, né? Não faça. Então, abster-se de forma absoluta toda vez que você estiver ali diante de possibilidades que sejam estranhas ao fim da administração. Divulgar e informar a todos os integrantes que existe um código de ética e estimular o cumprimento integral. Sabe qual é a pegadinha dessa linha V aqui? A questão da sua prova vai dizer assim, ó. Os servidores, eles têm o dever de promover um estudo, de ensinar os demais sobre o código de ética. Certo ou errado? Errado, gurizada, errado. O servidor, ele tem o dever de divulgar e informar a existência do código de ética. Divulgar e informar a existência não é ensinar o que está escrito, velho. Vocês entenderam? Eu não vou abrir o código de ética e dizer assim, fulaninho, aqui na página 24 está dizendo que você tem que manter limpo o seu ambiente de trabalho. Apresentar-se com vestimentas adequadas. Você sabe? Pois é, o que significa? Sabe aquela sua regata que você ganhou lá na última eleição? Aquela camisa lá da Copa de 2002? Então, não dá para vir no trabalho. Por quê? Porque ela tem um furo, aqui até aqui. Sabe? Nenhum servidor público tem obrigação, velho, de fazer isso, de ensinar para o outro o que está escrito no Código de Ética. O que vocês têm obrigação, como servidores? Divulgar e informar que existe um código. E aí a própria lei diz, estimular o cumprimento. Você vai dizer para o seu colega, olha, cara, cumpre aí, né? Ninguém está afim de tomar uma penalidade de censura aqui, ninguém quer tomar um PAD lá no regime jurídico, tá bom? Mas não é sentar com o seu amiguinho e dar uma aula para ele,
o servidor novo que lute, né? Você não teve que estudar também? E aí eu coloquei aqui para você essas minhas campeãs de prova, tá? As alíneas que mais caem, com certeza, dentro do inciso 14. A C e a H, galera. A C que vai falar do ser probo, reto, leal e justo. E sempre que tiver diante de duas opções, julgar pela mais vantajosa para o bem comum. Se vai beneficiar a coletividade e o bem comum. E a H que está falando do respeito à hierarquia e dever de representar quando uma ordem do seu superior, mesmo que seja o cara que manda em você, superior e hierárquico, a ordem cheirou mal, velho, representa contra. Não exerce ordem manifestamente ilegal. Essas são as minhas campeãs de prova dentro dos deveres, tá? Vou colocar agora já para vocês as vedações do servidor, aquilo que você não pode fazer, porque senão você vai tomar censura, ou melhor, vai ter investigação por meio da comissão de ética. Então, agora a gente abre o inciso 15, né? O que é vedado ao servidor, aquilo que você não pode fazer, são as balizas. Vem a linha A falando que você não pode usar o seu cargo, as funções, ou as facilidades, ou as amizades que você construiu, ou o seu tempo, ou a posição que você tem, para obter favorecimento. E esse favorecimento pode ser para você mesmo ou alguém que você gosta, né? Ah, já que eu tenho acesso a essa plataforma, esses dados, ou eu conheço muito bem o meu superior, o meu chefe, eu vou pedir isso para ele. Quantas vezes a gente fica sabendo de situações como essa, né? Não é raro no nosso Brasil varonil. Você também não pode prejudicar deliberadamente a reputação dos seus amiguinhos, dos seus coleguinhas. Sabe esse trem que está se falando muito agora, chamado fake news? Pois é, fake news é algo muito maior, de uma gravidade muito maior. Quando você levanta, constrói história, discurso de ódio, elementos e argumentos contra alguém, de modo a gerar uma notícia sobre isso, né? Mas tudo parte de uma primeira intenção que é comum ao que está dizendo o Código de Ética. É você prejudicar a reputação de alguém. É você acrescer um fato a uma pessoa, imputar um fato a uma pessoa ou a uma instituição de modo depreciativo, ou desvirtuando a verdade, que lembra que nós falamos que é um dever seu, né? Todos temos o direito à verdade, é um dever seu observar esse direito. Depois, gente, você tem que ser, em razão do seu espírito de solidariedade, né? Buscando sempre a solidariedade, uma pessoa que vai representar, toda vez que estiver diante de atos que sejam coniventes com erro, coniventes com infração. Então, é vedado a você passar pano, né, a erros e a infrações éticas. Também é vedado a você procrastinar ou dificultar o exercício regular de um direito a alguém. Quando você dificulta o exercício regular de um direito, ou você nega, ou você procrastina um atendimento a um usuário, você vai, mais uma vez, causar dano moral e vai também, a depender do caso, causar dano material a essa pessoa. Então, se alguém tem o direito de acessar algum lugar, algum documento, algum dado, e você nega, ou você empurra com a barriga para dar essa informação, procrastina, você gera dano material e gera dano moral, né? Então, é vedado. Depois, galera, cadê o mouse? Tá lá. Deixar de utilizar avanços técnicos ou científicos. É aquela galerinha da máquina de escrever que não quis trocar para o computador, né? Porque sempre foi bom assim. Você não pode se recusar. Vamos que a administração vem aí a trazer um novo software, como nós falamos agora há pouco. Ah, não, eu gosto desse sistema aqui. Não quero, não. Não pode, né, gente? Você não pode se negar a atualizar-se, tá? Também você tem que, ó, manter a sua boquinha fechadinha com relação às suas opiniões pessoais, tá? Então, é vedado perseguição, simpatia, antipatia, capricho, paixão, interesses, afetando, interferindo no seu trato com o público, com o jurisdicionado administrativo, com os seus colegas, sejam superiores ou inferiores, subordinados a você. Então, guarde as suas opiniões e convicções pessoais, tá? Aquela questão que falar que, o João torce para o Flamengo, o Pedro torce para o Grêmio. Cada um com seus problemas, né? Pronto, aí brigam no ambiente de trabalho porque tem paixões diferentes por clubes de futebol diferentes. Cara, guarda suas paixões, predileções e caprichos para você. Como servidor público, você é a administração. Então, guarde as suas convicções, tá? Fique de boca fechada. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber. Olha os verbos. Você não vai, de toda forma, buscar receber,
qualquer tipo de valor, gratificação, doação, qualquer tipo de vantagem, de qualquer espécie, seja para você mesmo, seja para algum conhecido, seja para alguém da sua família, tá? Por quê, gente? Porque nesse sentido você está saindo da moralidade administrativa, você está buscando beneficiar alguém em detrimento do bem comum, do interesse público, né? Então é vedado. Você também não pode alterar ou deturpar, olha os verbos como são importantes, aqueles documentos com os quais você tenha manuseio direto, né? Ah, mas deixa eu só colocar mais um zerinho aqui, ó, rapidão, não dá, né? Ah, deixa eu só mudar o nomezinho aqui, vou colocar minha irmã, não dá, né? Não pode alterar ou deturpar documentos. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento. Cara, a gente já vai te atender. Meu Deus, a vontade de sair correndo, né? Eu já vejo pra ti, como diz lá no sul, já vejo pra ti. Já a gente resolve isso. 2 palitos a gente resolve. Galera, não tenta iludir, não tenta ludibriar para deixar a pessoa de alguma forma ainda mais vinculada a você, à administração, esperando a realização de um milagre, né? Passe, vou falar de novo, dever da verdade. Passe as informações com verdade. É um direito do administrado receber a verdade. E aí, gente, nos encaminhando para a parte final das vedações, você não pode desviar também o seu agir, as suas funções para um interesse particular, né? Já falei sobre isso. Eu gostava de dar esse exemplo à seara na esfera municipal, da ADM pública municipal, dos tios da patrola. Eu adorava dar esse exemplo quando eu dava aula lá para o povo da colônia, né? Porque eu sou da roça, sempre falo para vocês. Sou da roça, sou da colônia, sou de uma cidade chamada Restinga Seca. E de uma localidade ainda dessa cidade que tem 200 pessoas só. Então eu sempre falava, né, que o que a gente via da galerinha ali tentando obter vantagem com relação ao tio da patrola que vai passar lá na estrada, abrindo caminho, né, nas vicinais, e o povo chamando, vem aqui rapidão fazer a minha entrada, sem pagar, né, sem nenhum tipo de ordem para com a administração pública. Só rapidão aqui, uma tardezinha você cava o açude para mim, escava o açude. Né? Então, não pode você aqui em uma esfera muito maior, pensando na ADM Pública Federal, como integrante do INSS, alterar dados na plataforma para aposentar um familiar seu. Ah, mas a fulana, né, não precisa passar por perícia, vou colocar a perícia já como perícia realizada no sistema, para ela conseguir o benefício, auxílio-doença, aposentar-se. Poxa vida, né, gente? Você também não pode levar documento ou livro ou qualquer outro bem para casa, nada de ficar retirando as coisas de dentro da administração, né? Documento, livro, bens. Tirou um documento para você analisar em casa, tirou um livro ou um caderno de registros de dados de usuários, ou você levando as coisas da administração para casa, não, mas é só uma caixinha de caneta, só uma meia dúzia de post-it, grampo, canetas, grampos, né? Não pode. Verdade. Fazer uso de informações privilegiadas de novo para obter benefício, gente, próprio ente, parente, terceiro, não importa, tá? Agir em relação sempre ao bem comum. E essa linha N eu gosto bastante também, e as bancas também gostam, porque ela é muito fora da curva, né? Você não pode se apresentar embriagado. Galera, não toma um porre e vai trabalhar, tá? Pelo menos não toda hora. Vamos ter limites, tá bom? Vamos combinar aqui entre nós? Você não pode se apresentar de modo habitual embriagado. E aí a maior pegadinha é no serviço ou fora dele. Olha, 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 é a tal idoneidade moral, né? Quer dizer, se tornou servidor público, tem que largar a cachaça, gente. Pelo menos com habitualidade vai ter que largar, né? Para de postar nas redes sociais que você tá manguaça. Ah, tomando aqui hoje a bebida da vez é essa, e aí você sentado na sarjeta, vomitando na valeta. Tudo isso precisa ficar no seu passado, tá? Vamos combinar assim? Por quê? Porque é vedado que você se apresente embriagado no serviço ou fora do serviço com habitualidade. Então a galera começa a ver que você está sempre cachaçado, sempre tá manguaça, vai pegar mal para você. Vai contar em prejuízo, né? Porque você tem sempre informações, um levantamento daquilo que a gente chama de registro das suas atribuições, né? Então vai contar em seu prejuízo você ficar aí manguaçado toda hora, viu? É vedado. A linha O está falando que você não pode dar o seu concurso a uma instituição que atente contra a moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana. Você vai, no exercício das suas atribuições, beneficiar, favorecer, instituir relação jurídica com essas pessoas, né? Então, veja, elementos que são em benefício da pessoa humana. Moral, honestidade, dignidade,
tá? Então, não beneficie essas empresas, agências, né? E exercer atividade que tenha, ó, atentado à ética, né? O código, ele chama de atividade profissional aética. Eu não gosto muito dessa expressão, porque parece uma negativa da ética, né? Tá negando a ética. A, o radical ali, né? O prefixo a. Eu gosto mais de antiética, mas o código e o legislador optaram por aética. Você não pode exercer atividade profissional aética. E aí, essa linha, eu até vou grifar ela vem em prova assim, ó, galera. O servidor público, ele está, diante do Código de Ética, proibido de realizar atividade aética entendida como atividade ilícita. Certo ou errado? Errado, gente. Porque o conceito de atividade aética não é só atividade ilícita, tá? Olha direitinho aí a linha. Ela está dizendo para você que todo empreendimento que tenha cunho duvidoso, que cheire mal, pode ser entendido como atividade aética, certo? Então, não liga seu nome àquilo que você não conhece a lisura, sabe? Eu brincava nas aulas, eu falava assim, cara, às vezes é a revenda daqueles produtos, hoje em dia é mais fácil ainda no e-commerce, né, virtual, aqueles produtos sem registro, sabe? Emagreça 10 quilos em 5 dias, e aí você tá lá vendendo esses produtos para fazer um bico. Cara, não faça isso, não ligue seu nome a esses empreendimentos, tá? Tudo bem? Porque você vai cometer uma irregularidade, uma infração ética. Aí, minha gente, finalizamos então as vedações. Eu fiz um quadrinho, resuminho da prof. Olha que meiga que eu tô, né? Só que não, é esse resuminho aí que não tem nada de meigo. Você vai ver que o resumo e o macete é ceva e coma. O que é melhor, né? Uma cervejinha gelada, olha que coisa linda. E coma, do outro lado aqui, ó, você tá vendo? Pronto. São palavras-chave que vão lembrar você dos deveres e das vedações do servidor público. Então, deveres, cortesia, eficiência, dever para com a verdade. Aí eu coloquei veracidade, né? Que você já pode lembrar, inclusive, da vedação a não falsear informações. E a assiduidade, que você tem que ter eficiência, presteza e também ser assíduo. Você não pode faltar injustificadamente. Por quê? Porque ausências injustificadas são motivo de desmoralização do serviço público. E aí a gente vai para o lado de lá, ó, que vai para as vedações, comprometimento a ético, omitir ou falsear informações, amorosidade e a ausência injustificada. Eu quero que você coloque aí, a ausência injustificada é fator de desmoralização do serviço público, tá bom? Na assiduidade aqui ou até na eficiência, melhor na eficiência, você já pode puxar uma setinha, não procrastinar de modo a formar longas filas. Coloca longas filas igual dano moral. Não atender alguém, não atender uma pessoa de forma bacana, né, eficiente, com urbanidade gera dano moral. Inclusive, já na sequência, agora que você já tem o ceva e o coma, tem que lembrar desse macete aqui, hein, gente, ceva e coma. Você vai ver que a prof resumiu também as situações envolvendo dano moral, todas as situações que acabam gerando dano moral, tá? Tratar mal uma pessoa gera dano moral. Como é que você vai lembrar disso? Tratar mal, dano moral. Tratar mal, dano moral, mnemônico, né? Deixar também uma pessoa à tua espera, formando fila, lembra, longas filas, dano moral. Quando você entra nos deveres, ó, você procrastina, você gera dano moral. Quando você resolve uma situação de procrastinação, você evita dano moral. Quando você é cortês, urbano com os demais e atende bem ao administrado, você também evita dano moral. Você tem que se abster de dano moral. Nas vedações, a linha D vai te falar que quando você usa da procrastinação ou evita ou impede o exercício regular de um direito, você, mais uma vez, gera dano moral. E aqui nós temos um adendo, quando você impede que alguém realize um direito adquirido seu, o exercício regular de um direito, você pode também causar dano material a essa pessoa, prejuízo propriamente econômico, né? Tá bom? Então, essas questões envolvendo dano moral caem demais, gente. Tem que levar em consideração os incisos do dano moral. Finalizamos o capítulo 1. Dentro do capítulo 2, vai se falar sobre as comissões de ética. Bom, esse daqui é curtinho pra caramba, né? Você vai ter aí 2 ou 3 informações e matou o capítulo.
Eu coloquei de forma esquematizada que fica mais fácil. Onde é que foi criada, em qual âmbito foi criada a Comissão de Ética? Então, em todos os órgãos e todas as entidades da administração pública federal. Já falei, mas vou repetir quais são os sujeitos que compõem a comissão. 3 titulares, 3 suplentes, mandatos de 3 anos. Ainda, esses mandatos de 3 anos não podem ser coincidentes. E a função dessa galera? Qual é a função de uma comissão, gente? Sobretudo quando se trata de comissão de ética. É orientar, é aconselhar os servidores para que eles não cometam infrações e irregularidades e não sejam punidos, né? Não precise se passar por uma investigação e aplicação de penalidade, tá? Caso seja preciso, nós vamos estudar a penalidade já que é a censura, né? Então aqui, orientação e aconselhamento vem como primeira atribuição. Agora, galera, para você olhar a competência da comissão, você vai ver que a única penalidade, mais bem dizendo, que a comissão pode aplicar é a censura. Sem dúvida alguma, essa é uma das maiores pegadinhas. A banca vai falar para você que a comissão de ética pode aplicar advertência, pode aplicar suspensão, pode aplicar quaisquer outras das penalidades lá do Estatuto dos Servidores. Cassação, demissão. E não pode. A comissão de ética só aplica a penalidade de censura, tá? Só. Então, por favor, a pena é única, censura. O que é a censura, para você entender melhor? É um sermão, né, que a comissão, os 3 titulares darão a esse servidor. Esse sermão ele vai ser verbal e redigido a termo, reduzido em um sermão escrito. Então, vai haver necessidade, sim, de sermão reduzido a termo, de vir por escrito. Esse sermão ele precisa ser fundamentado, então você precisa levar ao servidor qual foi o inciso, a linha que ele violou, né? Ó, você fez algo errado, tá aqui, tá? Fundamenta, né? E um dos requisitos mais importantes para a configuração da censura, da aplicação da penalidade, isso procedimento. O faltoso, aquele que comete a falta ética, a infração ética, ele tem que dar ciência na aplicação da censura. Então, um dos procedimentos, né, o requisito mais importante é a ciência do faltoso. O faltoso ele tem que assinar, ele tem que dizer que ele entendeu, que ele sabe aquilo que ele fez, que ele realmente conhece da imputação que se está levantando contra ele. Isso o Estatuto dos Servidores também diz, né? Todo servidor público tem o direito de saber sobre aquilo que está sendo acusado. E aí, um segundo momento, a comissão de ética ela vai fornecer também, tem como atribuição, fornecer todo o registro do servidor público. Tudo aquilo que você fez durante a sua vida inteirinha como servidor vai estar lá junto à comissão de ética. E para que vai servir todo esse relatório? Aí é que vem o fio da meada, né? O pulo do gato, o furo da bala. Vai servir para benefício ou prejuízo para você. Por quê? Porque pode beneficiar você no sentido de ajudar em uma avaliação, né, lá na sua ascensão funcional, promoção, progressão, lembra? Pode ajudar em uma avaliação positiva ou pode prejudicar você, né, se você teve cometimento de várias faltas éticas, por exemplo, tá bom? Aí vamos colocar aqui a literalidade para vocês também, dos incisos, para você ver de onde que a prof tirou tudo isso. Inciso 16, aqui na sequência, né? Inciso 18, alguns foram revogados nesse texto, você pode abrir aí depois o decreto no site do Planalto, que você vai ver aqui os que não estão aqui porque foram revogados. Então, o inciso 16 falando dos órgãos e entidades que têm a incumbência de aplicar a censura. Veja que a censura é a única, né, penalidade que vai ser aplicada pela comissão de ética. E aqui essa incumbência, essa competência de fornecer registros também. Só para mostrar para vocês de quais incisos que a prof tirou essas informações. Vem aqui o inciso 22, gente, falando da pena de censura de novo, tá? É a única plena, tem que ter a fundamentação mais ciência do faltoso. E aqui o inciso 24, que nós abrimos a nossa aula falando sobre esse inciso 24, afinal de contas, quem é o servidor público, né? Que é um conceito amplo, todo aquele que de algum modo teve, manteve, realizou relação jurídica com a administração pública, mesmo que indiretamente, mesmo que excepcionalmente, mesmo que sem receber nada, tá bom? Fechamos aqui o inciso 24. E com isso, fechamos o nosso decreto 1171 de 94.
É isso mesmo, um dos decretos do seu edital fechadinho por enquanto. Vou colocar para vocês aqui mais uma vez aquela rede social. Mas é claro que eu vou fazer um pedido também especial para você se inscrever aqui no meu canal, deixar aqui embaixo o seu comentário, suas dúvidas, sugestões, qualquer que seja, tá, gente? Será muito bem-vinda. Estou recém criando o canal, alimentando aos poucos, então qualquer crítica construtiva é bem-vinda. Beleza? E conforme prometi para vocês, teria mais uma novidade aqui ao finalzinho, né? Que novidade é essa? Além dos materiais para você acompanhar a aula, esse material em slide e o material em PDF com as 100 questões de ética, eu também, galera, vou fazer uma live com vocês no dia 24 de novembro, às vésperas da sua prova, às 17 horas. Por que não mais tarde, prof? A prof tem aula ao vivo na UAB, tá? Mas vai ser dia 24 às 17 horas. Acredito que pelo Google Meet, mas talvez outra plataforma. Também aceito sugestões, podem escrever aqui nos comentários do vídeo, onde você vai poder sanar suas dúvidas que você tenha com relação às questões, né? Quando você realizar essas 100 questões, você vai ver que ao final tem o gabarito, mas é importante a gente comentar, trocar figurinhas também com relação às pegadinhas. Grande maioria das questões de ética, gente, é pegadinha, tá? O que faz o aluno errar é a pegadinha. Como vocês puderam observar comigo aqui, as disposições são fáceis demais. Olha que você tem que se apresentar com uma roupa decente e que tem que manter a sua mesa limpa. Poxa vida, né? É fácil demais. Mas é aquelas palavras-chave mesmo. Entre duas opções, o servidor deve julgar de acordo com o que o servidor precisa ter principalmente. Julgar principalmente. Aí você tem que lembrar, honestidade e desonestidade. E quando estiver em dúvida, pense no bem comum. Sabe aquelas expressões chaves? É isso que você tem que levar para a sua prova. Então, quando você fizer as 100 questões, acredito que possa surgir alguma dúvida, é por isso que eu já vou marcar com vocês a live do dia 24 de novembro, a partir das 17 horas. Mas fica ligadinho aqui, ó, nessa minha rede social, que eu não vou dizer o nome, e aí você vai também ter atualização com relação ao horário, com relação à disponibilização de conteúdo, e eu tenho postado lá enquetes para você ir fazendo, tá bom? Agradeço demais a sua companhia, gente, a sua confiança, desejo força, garra, um excelente período de reta final. Tenho certeza de que vou, sim, estar com você nesse momento e que você vai estar, sim, bem preparado. Se você está se perguntando sobre o outro decreto, o decreto 6029, ele vai vir sim, ele vai vir num novo vídeo. Eu já vou largar para vocês por aqui, para você poder acompanhar já na sequência, tá bom? Mas vamos estudar os dois em separado para não ficar um videozão desse tamanho e YouTube congar a gente, né? Certo, galerinha? Beijo bem grande, então, e até a próxima.